Gostaria de saudar a amada igreja com a graciosa paz do Senhor Jesus e dizer da alegria de poder estar mais uma vez sendo um instrumento de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem que certamente falará ao teu coração. Nesta oportunidade, eu creio que aquilo que Deus colocou e tem colocado no meu coração, que é a mensagem que o Espírito Santo me direcionou a estar trazendo para a igreja e os demais ouvintes, é algo que tem ardido no meu coração, é algo que eu até já ministrei em outras oportunidades, e nesta oportunidade, sabendo que Deus fala de formas diferentes, a povos diferentes, no mesmo assunto, ele trata e ele fala de forma diferente. Então eu tenho plena certeza que mesmo que algum irmão já tenha ouvido esta mensagem, cujo tema é o que as provações têm produzido em sua vida, baseado na carta de Tiago, no capítulo 1, de 1 a 4. E neste momento eu quero ler para você esses 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus na versão da minha Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, por esse tema, um tema muito oportuno para os dias que nós estamos vivendo. Não somente pela questão da pandemia, pelo coronavírus, mas diante de muitas provações que eu e você podemos estar passando. Então, eu gostaria que você atentasse para tudo aquilo que será falado no momento desta ministração. Talvez você se encontre em alguma situação. Então, reafirmando o tema da mensagem, o que as provações têm produzido em sua vida? Provações, nós podemos tirar algum benefício de provações. E é por isso que o Espírito Santo de Deus tem colocado isso no meu coração, porque eu tenho observado como alguns irmãos têm se comportado diante das provações. Mas é bom lembrar, e eu quero afirmar aqui nessa ministração, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Porém, essa palavra de Deus está no controle é algo que pode estar soando no ouvido de muitas pessoas como uma coisa cansativa. Porque o que mais se escuta nos dias de hoje, irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Fica tranquila, Deus está no controle. Certamente Deus está no controle. É verdade que Deus está no controle. Mas para aquele que está vivendo a provação, aquele que está no meio da provação, talvez esteja sendo difícil para ele aceitar, para ele entender que essa provação, Deus está no controle. E eu não sei qual a sua provação, eu não sei qual é a situação que você está vivendo de provação. Talvez a sua provação esteja na área da saúde, talvez a sua provação esteja na área do relacionamento conjugal, talvez a sua provação esteja sendo com os filhos desobedientes, filhos nas drogas, filhos de forma que você não está gostando que ele esteja. Então a sua provação pode ser de diversas formas. Você pode também estar desempregado, é um tipo de provação. Mas a proposta é esta. E é aí que está o X da questão. O que essas provações têm produzido
na sua vida e na minha vida. Eu quero também alertar que se você não está passando por provação, certamente tem algo errado na sua vida. Certamente aquilo que você está fazendo está agradando mais ao adversário do que agradando a Deus. E o problema todo não está em passar provações. Jesus falou em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que eu observo é como as pessoas estão administrando essas provações, como elas estão reagindo diante das provações, como elas têm se comportado diante das provações, principalmente irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo que estão agindo de formas que aparentemente não existe Deus. Então, por isso que tem ardido no meu coração. E o que o Senhor manda te dizer nessa noite é para que você não foque no problema, na provação. Você precisa focar no Deus que está acima de todas as coisas, que é o único Deus que pode te dar vitória sobre as provações. E eu quero pontuar também algo muito importante, que é aquilo que de repente você não está conseguindo entender, você não está conseguindo discernir. E é primoroso nós entendemos o porquê. Por que está acontecendo isso? O porquê da provação. A provação pode estar sendo um teste de Deus para a sua vida. A provação pode ser uma permissidade de Deus para a sua vida. Ou também pode ser uma consequência de um pecado, de um erro. Como também pode ser o adversário da nossa alma se aproveitando de uma oportunidade para estabelecer o plano dele na minha ou na sua vida, que é o que está escrito em João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, é fundamental, é necessário que nós tenhamos o discernimento dessas coisas que eu acabei de falar. Mas a maior dificuldade pode estar aí. Para você entender, para você discernir, é muito importante, é necessário, é fundamental que você tenha um bom relacionamento com Deus. Que você tenha a intimidade com Deus. Intimidade essa que vai te dar discernimento do que é que realmente está acontecendo. Você vai discernir se é por causa do seu erro. Você vai discernir se é provação que Deus está permitindo. Você vai discernir se o adversário é que está se aproveitando da situação. Mas é necessário, é fundamental a intimidade com Deus. A intimidade vai te dar sensibilidade para discernir aquilo que está acontecendo. Amém? E o resultado, quando nós não temos uma intimidade, quando nós não temos essa sensibilidade, o que acontece conosco e o que pode estar acontecendo com você? A sua mente pode estar confusa. A mente fica confusa. E o resultado de uma mente confusa, eu coloquei aqui 3 situações diante dessa pessoa que de repente não está discernindo. Primeiro, o desânimo espiritual. Quantos irmãos aí e quantas pessoas desanimadas espiritualmente por causa das provações. E o que nós aprendemos em Romanos, no capítulo 8, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? E o desfecho desse versículo diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas a pessoa que está confusa, ela prefere o desânimo, ou ela vai ser acometida do desânimo espiritual. E não são poucos os irmãos
que estão desanimados espiritualmente. Uma outra coisa que essa falta de sensibilidade, de discernimento, ela produz é a murmuração. Murmuração, pessoas revoltadas com Deus. Quantas pessoas aí murmurando por causa que estão sendo provadas, por causa das tribulações. Pessoas que já estão falando que Deus se esqueceu dela, revoltadas com Deus. Deus não olha mais para mim, Deus se esqueceu de mim. E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que já abandonaram a fé. O abandono da fé também é algo produzido por essas pessoas que não estão entendendo as provações, aquilo que está acontecendo na vida delas. Mas o Senhor, através desse texto que foi lido de Tiago, ele nos convida, né? Tiago, capítulo 1, no versículo 2, o convite é: tende por motivo de toda a alegria. Parece uma coisa demagoga, parece uma coisa antagônica, mas não é. Isso não é demagogia, não é antagonismo. É o convite de Deus para mim e para você. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. É fácil? Não é fácil. Nós não estamos falando aqui de um evangelho fácil. Nós não estamos falando aqui de coisas que você faz na maior simplicidade. Não, não é isso. A mensagem que eu quero que você entenda é que é possível. Porque diz a palavra que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, é possível, sim, ter alegria no momento de provação. Tiago nos orienta a isso. E aqui eu quero deixar três citações do que as provações deveriam estar produzindo nas nossas vidas. É aquilo que o Senhor propõe para mim e para você. O que as provações têm produzido em sua vida? Talvez você possa criar mais inúmeras coisas que são produzidas. Mas eu citei aqui três que eu acho que são fundamentais. Três situações que as provações devem produzir em nossas vidas. A primeira é o que está bem patente em Tiago 1:2. Alegria. Tem que produzir alegria. Ainda que pareça difícil ou até mesmo impossível, mas as provações podem produzir alegria em nossas vidas. Em Filipenses, no capítulo 4, um outro convite na carta, aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E Neemias diz, capítulo 8, no versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que precisa produzir em nós? Primeiro, alegria. Em segundo, perseverança. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos dar sequência. E Tiago também fala, no versículo 3, diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha bem. A fé confirmada. Porque, na verdade, Deus, ele prova a nossa fé. Ele pode provar. E certamente, em muitas situações aí, que eu e você estamos vivendo de provação, Deus está provando a nossa fé. Então, a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E no versículo 12, também, no mesmo capítulo, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, mais uma vez, a palavra perseverança. E o Evangelho segundo que Mateus escreveu, no capítulo 10,
no versículo 22, diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar. A aprovação precisa produzir em mim perseverança. E por final, a terceira coisa que precisa produzir em mim e em você é a maturidade, é o amadurecimento. E o mesmo versículo 12 diz isso. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Entenda que o versículo diz que primeiro ele prova, para depois aprovar. E isso, a aprovação, ela nos traz e deveria nos trazer maturidade. Eu glorifico a Deus porque esta mensagem, primeiro ela fala, e ela falou e tem falado ao meu coração. Não sou diferente de nenhum de vocês. Sou ser humano, passo por lutas, por dificuldades, por provações. Mas essa palavra é uma palavra que eu tomo posse dela. E como igreja do Senhor, como Paulo escreveu a cristãos, judeus cristãos daquela época, que se tornaram um Israel de Deus, tá? Hoje, como igreja desse século, eu tomo posse porque somos considerados o Israel de Deus. E esta palavra foi para aquele povo daquela época e é também para nós nos dias de hoje. Então, eu creio que essa palavra pode gerar uma coisa muito boa no seu coração. Tome posse disso. Entenda que as provações precisam produzir coisas boas na sua vida. Coisas boas como alegria, perseverança, maturidade. Eu creio que eu poderia explorar muito mais, mas eu creio que com essas poucas palavras, o Senhor pode fazer algo impactante na sua vida. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus possa abençoar você, sua família, que você possa se apossar desta palavra e que essas provações que você possa estar passando, elas possam estar gerando, produzindo na sua vida coisas boas e que você cresça espiritualmente em nome de Jesus. Muito obrigado. Fique com Deus. Amém, amém e amém.